Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São João, capítulo 11, versículos de 1 a 16. Havia um doente, Lázaro, de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que ungira o Senhor com bálsamo e enxugara os pés com os cabelos. Seu irmão Lázaro se achava doente. As duas irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. A essa notícia, Jesus disse: essa doença não é mortal, mas para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Quando soube que este se achava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar em que se encontrava. Só depois disse aos discípulos: vamos outra vez à Judéia. Seus discípulos disseram-lhe: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e vais outra vez para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha durante o dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Disse isso e depois acrescentou: nosso irmão Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Os discípulos responderam: Senhor, se ele está dormindo, se salvará. Jesus, porém, falava de sua morte, e eles julgaram que falasse do repouso do sono. Então, Jesus lhes falou claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa, alegro-me de não ter estado lá, para que creiais. Vamos para junto dele. Tomé, chamado Dídimo, disse então aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Entramos no capítulo 11, um dos mais lindos do Evangelho de São João, porque trata desse processo de ressurreição de Lázaro. Jesus fica sabendo que Lázaro está doente. As irmãs mandam chamá-lo, mandam informá-lo: olha, aquele que tu amas está doente, está enfermo. Jesus recebe a notícia, mas ele fica onde está, não se move. Jesus não vai ver Lázaro, ele não vai atrás de Lázaro. Por quê? Porque havia um projeto do Pai para glorificar Jesus no meio daquela situação. E como isso é difícil para nós. Como isso é complicado para a gente compreender. Meu Deus do céu. Olha aqui o versículo 4, que é um princípio eterno e uma promessa. A essa notícia Jesus disse: essa doença não é mortal, mas para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho de Deus. Para que é essa doença? Qual é a finalidade dela? Para que seja glorificado
o Filho de Deus. Princípio eterno. É para a glória de Deus. Vai glorificar a Deus. Jesus estabelece que algumas dessas realidades, algumas enfermidades, servem para glorificar a Deus. Funciona assim. Teve um cego que Jesus curou. Os discípulos perguntaram: quem foi que pecou para que ele ficasse assim? Não foi no capítulo 9, nós não lemos? Jesus disse: ninguém. Mas era para que se manifeste a obra de Deus. Veja, meu Deus do céu. Quando a gente para pensar nisso, a gente se sente pequeno, mas a gente não vê a grandeza do que é a ação de Deus no todo. Por isso, por causa do nosso orgulho, a gente se sente às vezes humilhado e acha que Deus é um malvadão. Pô, para glorificar Ele, Ele fez o outro nascer cego. A gente olha por esse lado da nossa perspectiva, de uma perspectiva muitas vezes egoísta e que diz assim: poxa, Deus não é bom. Deus não é bom nada. Deus é um sarrista. Ele está brincando com a gente. Porque o homem nasceu cego só para dar glória a Deus, depois para ser curado. Mas aquele é um sinal que não foi só para ele, para aquele homem. Aquele era um sinal para muita gente. E a grande expectativa, o grande desejo de Deus era que aqueles que depois rejeitaram fossem curados também da cegueira. Mas só foi curado quem realmente teve a humildade de aceitar. Que bom que Deus chegou para tirar a nossa cegueira espiritual. Aquele cego, diferente de muitos ao redor dele, que diziam: é ele, não é ele, é alguém parecido com ele. Aquele cego, quando teve a oportunidade de conhecer o Filho do Homem, disse: quem é para que eu creia? Jesus disse: sou eu, você está vendo ele agora. Ele disse: eu creio, e se prostrou. Veja, a salvação entrou na vida dele. Olha a glória de Deus. Então nós não podemos olhar para os nossos sofrimentos, que por mais que a gente peça, pediu a cura da doença. Gente, aquelas mulheres estavam chamando Jesus para quê? Vem, Jesus, aquele que tu amas está enfermo. Depois a gente vai ouvir as frases que elas vão dizer para Jesus. Se tivesse estado aqui, meu irmão não tinha morrido. Chamaram Jesus para Lázaro não morrer. E Jesus ficou para Lázaro poder morrer. Jesus o amava. Há um tempo oportuno em Deus para cada coisa. Para cada coisa. E olha só a oportunidade que Deus fez com a doença de Lázaro. Ele fez uma oportunidade para glorificar o Filho lá no lugar onde o testemunho deve acontecer. Que lugar é esse? A Judéia, Jerusalém. Lá é o lugar do testemunho. Jesus discutia com os judeus sobre isso. Tanto que quando Jesus vai falar assim, nós vamos voltar para lá, o pessoal fala: não, os judeus estavam querendo apedrejar você lá. Vai fazer o que lá? Lá é o lugar do testemunho. E esse testemunho vai ocorrer como prefiguração da ressurreição do próprio Jesus. Jesus ressuscita Lázaro nesse capítulo 11. Mas antes, ele precisa fazer o projeto de Deus. E o projeto de Deus é esperar. Esperar. Tanto que quando ele vai, ele diz que quer ir, que eles são questionados, ele é questionado, mano, estão querendo apedrejar você, e Jesus fala: fica tranquilo, o dia tem 12 horas. Ou seja, se alguém caminha de dia, não vai tropeçar, de noite tropeça. Eu sei o tempo que eu tenho e onde que eu posso ir. Enquanto eu tenho esse tempo, não vai acontecer nada. É a interpretação, isso aqui é uma pequena parábola para nos dizer: olha, enquanto temos tempo, enquanto esse caminho está aqui, pode ir que é seguro. Nada vai acontecer. Há um tempo oportuno em Deus.
Aí ele vai dizer, nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Promessa de Deus. Veja, que coisa, né? Essa doença não é mortal, mas Lázaro morre. Para Deus as coisas não são como para nós. Como eles não entenderam a linguagem de Jesus, ele vai dizer, Lázaro morreu. Lázaro morreu. E aí no versículo 15, mas por vossa causa, alegro-me de não ter estado lá para que creiais. Para que creiais. Porque Jesus vai ressuscitar Lázaro. O milagre dessa ressurreição vai fortalecer a fé deles. E precisa fortalecer. E deveria torná-los robustos o suficiente para eles não fraquejarem do jeito que fraquejaram. Porque Lázaro estava morto há um tempão já. E depois quem vai morrer vai ser Jesus. Mas ele tinha prometido, eu vou ressuscitar. Por que não acreditamos? A ressurreição de Lázaro antes foi justamente para dizer, olha só o que aconteceu com Lázaro. Vai acontecer comigo também. Só que ninguém vai precisar ir lá. Eu mesmo ressuscitarei, eu tenho poder, como ele falou aqui. Eu tenho o poder de dar a vida e tenho o poder de tomá-la de volta. E aí, no versículo 15 ainda, no finalzinho do versículo 15, versículo 15b, vamos para junto dele. Uma ordem. Vamos para junto dele. Vamos lá ver Lázaro, que morreu. Tomé, chamado Dídimo, versículo 16, disse então aos condiscípulos, ó, que palavra diferente, vamos também nós, para morrermos com ele. Tomé, bem sincero, bem pé no chão, bem eu vou ver para crer, né? Era isso. Nós vamos lá, vamos morrer, porque os judeus querem nos apedrejar lá. Nós vamos morrer junto com Jesus. Mas, como Jesus havia dito, aqui nesse princípio eterno, que está nos versículos 9 e 10, não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha durante o dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se alguém caminha à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Ou seja, é necessário caminhar para fazermos o bem enquanto temos o tempo propício, favorável para isso. Há um tempo oportuno em Deus. Será que esse tempo oportuno em Deus não é agora para você? Por exemplo, voltar para Deus. Voltar o seu coração para o Senhor. Talvez seja o tempo oportuno em Deus que esteja chegando na sua vida. Ou o tempo de espera ainda. Porque Lázaro precisa morrer, precisa acontecer isso com Lázaro. Nossa, gente, mas que Deus é esse que deixa as pessoas sofrerem tanto para dali tirar um bem maior? Jesus não permite, Deus não permite que nós soframos tanto, tenhamos tantas dificuldades, essa ou aquela dificuldade, sem delas tirar um bem maior. Mesmo quando a gente mesmo cava o problema. Deus tem um limite, porque Ele nos ama. Mesmo quando nós mesmos fazemos de tudo para que as coisas deem errado, nós não sabemos quanto mais Ele está evitando por nós. Gente, Marta e Maria e seus discípulos não faziam noção do que Jesus iria fazer. Mandaram chamar um amigo que estava sempre na casa deles, e ele demorou tanto que quando ele chega lá, nós vamos ver na continuação, você que já conhece o capítulo 11, quando Jesus chega lá, Lázaro já está morto há 4 dias. Podiam dizer assim, pô, valeu, hein? Mandei chamar, você estava perto daqui e não veio. Morreu. Podia estar revoltado com Jesus. Que amigo. Na hora que eu mais precisava, não estava aqui. Mas não. Não foi essa a reação delas. E por isso elas puderam ver também a glória de Deus. Há um tempo oportuno em Deus, meus irmãos. Para mim e para você. Para cada coisa. E quando nós reconhecermos isso e podemos constatar isso na nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada, nós somos felizes e somos reconfortados. A nossa fé aumenta,
Porque Jesus vai dizer aqui no versículo 15: por vossa causa alegro-me de não ter estado lá, para que creiais. Para que nós creiamos, é bom que Deus, hora ou outra, não faça aquilo que a gente está pedindo, para que depois realize uma obra ainda maior e nós possamos crer, Deus estava lá. Tudo para aumentar nossa fé, tudo para aumentar nossa confiança, nossa esperança nele, que é o Senhor de todas as coisas. Vamos anotar no nosso diário? Promessas de Deus, versículo 4, depois versículo 11 e versículo 15. Ordens de Deus. Temos aqui uma ordem de Deus no versículo 7 e também no versículo 15. 15b, né? Finalzinho do versículo 15. E temos princípio eterno, que está no versículo 4, mas também nos versículos 9 e 10. Qual é a mensagem de Deus para você diante dessa palavra? Como colocá-la em prática em sua vida? É isso que nós anotamos no nosso diário e lutamos para viver. Você que é novo no canal, você que não está entendendo muito bem essa questão de anotar, de riscar na Bíblia, ou anotar ou sublinhar na Bíblia, num caderno diário espiritual. Bom, esse é fruto do método A Bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas Abib, que nos ensina a fazer o diário espiritual. Por isso o canal tem esse nome. E por isso nós fazemos o plano de leitura aqui. Você está convidado a conhecer mais. Adquira o livro A Bíblia no meu dia a dia, de Monsenhor Jonas Abib. Onde eu compro esse livro? loja.cançãonova.com. Bom, bem simples, bem fácil. Você encontra pelo Instagram, você encontra direto no site loja.cançãonova.com. É só colocar lá livros, a Bíblia no meu dia a dia, e você vai encontrar. Bom, antes de comprar o livro, tenha também a certeza que vai precisar de uma Bíblia sua, onde você vai fazer as anotações nela. Um caderno, né? Pode ser do tamanho que você quiser, ou se você quiser fazer num dispositivo digital também pode, tá bom? Desde que você cumpra a exigência de anotar as coisas e não ficar copiando e colando apenas. Porque faz parte do método isso. E também vai precisar de canetas coloridas para que você possa fazer o sublinhado na sua Bíblia e as marcações. Bom, o vídeo que explica você direitinho como faz o método, as realidades, está aqui na playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual. Entra nessa playlist, é o primeiro vídeo, você já vai aprender a fazer o método. E depois temos o plano de leitura, que começa com a primeira carta de São João. Tem lá a playlist da primeira carta de São João. Depois você vai acostumando, vai chegar o seu livro, você já vai ficar craque. Não preciso mais estar orientando muito você aqui no canal, porque você vai saber por onde ir direitinho. Caso não saiba, caso tenha dificuldade, é só entrar em contato. Tem aqui na descrição uma forma de você ficar mais próximo através do contato do Diário Espiritual. É só olhar aqui na descrição e participar, tá bom? Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.